Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmeti Murtibeda Vibhagne Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamutaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro sobre o livro Experiência e Conhecimento de James Swartz. A gente estava aqui especificamente sobre o ensinamento do não ser, né? O ensinamento do não ser, ele é um recurso provisório, né? Você sabe que a realidade é não dual, mas o ensinamento do não ser, ele corrige a sua percepção, né? Ele separa você das coisas que você não é. Até que na visão final, o que você diz que não é você também, mas você não está limitado por nada do mundo, né? Então, é aquela brincadeira, né? O Alexandre é o Alexandre, mas, na verdade, o Alexandre não é o Alexandre. O Alex sou eu, mas eu não sou o Alex, como brincou o monge com Sarvapriyananda. Ah, você então é o monge tal, que tantos falam? Aí ele, não, o monge, o fulano de tal sou eu, mas eu não sou esse monge. É aquela brincadeira que a gente coloca. Então, o James está explorando esse ensinamento provisório. É um ensinamento aquele assim, vamos arrumar o quarto, está uma bagunça. Vamos separar você das coisas, porque você está achando que você é uma coisa. Na visão final, você vê que as coisas são você, mas você está muito confuso, você está achando que você é um monte de coisa. Então, vamos usar o ensinamento do não ser como a primeira separação provisória. E qual é o fundamento básico do ensinamento do não ser? Aquilo que você percebe não é você. Aquilo do qual você sabe não é você. Aquilo que você está vendo não é você. Essa é a base. Aí agora ele vai avançar aqui, a gente estava nesse tópico aqui, ó. Quando o ser é realizado, percebe-se que o ser é não dual e que o não ser é também o ser. É exatamente aquilo que a gente estava falando, né? Quando o ser é realizado, percebe-se que só há ser, que, portanto, o não ser, ele se resolve no ser, mas não mais como antes. Quando o não ser, né, vamos aqui pegar o ensinamento em si, quando o não ser parecia um monte de objetos separados de você, tá? Essa separação ela é feita de modo a organizar a mente da pessoa. Mas na realização a gente vê que que o ensino chama de não ser, na verdade é ser também. Então, aquela ideia inicial de que estava sendo mantida uma dualidade, ela é desfeita. Aí a pergunta do e-mail começa assim: repentinamente, o termo não ser me deixou irritada. Esse termo é provavelmente usado para distinguir os objetos em suas aparências separadas, independentes como não ser. E quando você o examina à luz do conhecimento, né, o termo não ser, percebe os objetos como não separados de sua causa, o ser? Sim, está correto seu raciocínio, bom raciocínio. Quando uma pessoa inicia o caminho para a realização do ser, ela está identificada com os pensamentos e sentimentos em sua própria mente. Ela está identificada com um monte de não seres sutis, né? Está identificado com objetos sutis. Essas ideias são tão importantes que elas são, na verdade, tidas como sendo o seu próprio ser. O que a gente quer dizer com isso? Que a pessoa está se definindo por isso, né? Ela diz assim, eu sou gorda, eu sou alta, eu sou baixa, eu sou uma professora, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou um estadista.
né? Eles usam isso para defender aquele próprio senso de existência independente que o ego surripia da consciência refletida. Ele acha que aquela luz da consciência refletida é dele, né? Então, ele é uma função que ele meio que toma conta. E o que a pessoa faz quando ela toma esse senso de existência como independente, como dela? Ela vai qualificar isso, né? Porque ela não está vendo que a existência é única e que basta a si mesma. Então, ela vai encontrar um monte de qualificativos que vão bastá-la provisoriamente durante algum tempo. Se um sentimento machuca ou se um pensamento é desafiador, a pessoa pensa que ela foi machucada ou atacada. Na verdade, o que foi atacado ou desafiado é um conjunto de impressões impessoais. A pessoa tem que cuidar muito disso, né? Seja lá o que se passa na sua mente, até as impressões que estão carregadas de personagens que você conhece, elas são impessoais. Elas refletem padrões do cosmos em relação a relacionamentos, em relação à vida do ser humano. Então, elas têm também todos esses detalhes de relacionamentos, julgamentos morais, éticos dos seres humanos. Então, a pessoa ela pode partir desse pressuposto sempre. Ela vai ficar muito impressionada quando ela repara que, na verdade, ela que achava que era uma pensadora, né, um agente de pensamentos, ela, na verdade, é mais um marionete pensado por várias correntes coerentes de vássanas que vão baixando do corpo causal. Parece que é algo muito complexo. É complexo e é simples, se você achar que uma flor é tão complexa quanto simples, né? Ali todas as funções são executadas e também nas relações humanas todas as funções são executadas pelos gunas. Então o personagem ele é mais pensado do que pensa, né? Ele vai seguindo aquele fluxo de pensamentos e tomando erroneamente os pensamentos como seus, do mesmo modo que ele toma erroneamente o senso de pensar os pensamentos como dele. O senso de pensar os pensamentos é meu, não é, né? Essa identidade ela está sempre um pouquinho atrás dos acontecimentos, né? Então, se um sentimento machuca ou se um pensamento é desafiador, a pessoa pensa que ela foi machucada ou atacada, porque ela está identificada com a mente. Obviamente, essa não é uma situação propícia à libertação, né? Se a pessoa não está bem resolvida com o meio à volta. Ela vai estar mais preocupada em lidar com as supostas agressões dela do que com a investigação. Primeiro, somos ensinados a objetificar nossos pensamentos e sentimentos como não ser. Esse é um truque. Isso é um truque. Ele está sendo colocado aqui exatamente para que serve. Você está usando um truque do sistema para lidar com o próprio sistema, para lidar com o tipo de impressão gerado pelo próprio sistema. Então, que truque é esse? Você primeiro é ensinado, é mostrado, né, o método, o meio de conhecimento que é o Vedanta, né, ele trabalha com palavras. Então, ele te ensina a objetificar esses pensamentos e sentimentos como o não ser, né? Não é você, é primeiro truque que ele faz, a fim de desenvolver o desapego. Qual é a natureza disso? Que às vezes a gente lê, a gente fica perguntando, mas qual é a natureza dessa coisa? A natureza dessa coisa é a mesma quando você está tomado por um sentimento, um pensamento, uma sensação, e depois você consegue, aquilo que a gente chama, eu consigo olhar com a distância, né, necessária àquele meu pensamento, aquele estado que eu estava. É isso que quer dizer objetificar. Você consegue olhar com distanciamento suficiente, um pensamento, um sentimento. Para quê? Para escapar dele? Claro que não, é uma perda de tempo enorme você tentar escapar disso, porque você não vai conseguir. O que é importante é saber, através da objetivação, que você não é isso, que você não está definido por isso.
É isso que a objetivação vai te trazer com cada vez mais força, cada vez que você revisitar os seus elos com os objetos no Nididhyasana. Uma vez em Nididhyasana, você vai acabar conferindo isso, os seus laços com esses objetos, né? Você vai objetificá-los. Isso vai te dando exatamente um desapego. Por quê? Porque você consegue se ver longe deles. É exatamente aquilo que a gente tinha falado. Você não precisa ser um estudante de Vedanta, né? Mas, às vezes, a pessoa, assim, ela vai tomar uma decisão, vai tomar uma ação repentina, ela está se precipitando. Aí ela para, ela diz, não, deixa eu pensar um pouco melhor. O que é que ela está fazendo? Ela, em vez de estar sendo levada com aquela situação, ela está objetificando a situação. Ela está tá se contendo, né? Ela está conseguindo objetificar a situação em que ela estava. É isso o que o ensino do não ser fundamentalmente faz. Ele transforma em objeto tudo que você chama de minha vida, absolutamente tudo. O seu corpo, a sua mente, emoções, seus estados bons, ruins, os sabores que você experimenta, os raciocínios que você usa, as conclusões, né? Os seus estados de vigília, sono. É isso que o estudo não ser faz, né? Ele pega todo o teu sistema de funcionamento, pega o sistema energético, transforma no objeto. Transforma tudo o que não te define em não ser, né? Então, nós somos ensinados a refletir sobre o ser, de forma a conseguir perceber o não ser como sendo ser, né? Aqui é quando você está... Quando é que eu vou refletir sobre o ser? Quando eu não estiver... Engraçado, né? Paradoxalmente, é quando eu estiver não muito identificado com o que eu agora, por enquanto, estou chamando de não ser. Eu consegui objetificar aquelas correntes mais complicadas de identificação, né? As correntes rajásicas e tamásicas, as correntes de identidade egóica. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu consigo refletir sobre o ser. Usando o quê? Usando o próprio ensino das escrituras e os Mahavakyas. Agora eu estou desimpedido o suficiente para conseguir focar isso e esperar que essas escrituras façam, né, o trabalho ao qual elas foram propostas fazer, que é revelar mesmo, né? São instrumentos de revelação. Então, é nessa hora que você vai reparar que o que era não ser é ser. Você vai ver que o que antes era tomado como fora, também é dentro. E o dentro é fora, não há mais. Você não tem uma existência separada, né? Essa luz que ilumina você é a mesma luz que ilumina tudo, qualquer coisa que seja. Então, somos ensinados a refletir sobre o ser. Ensinado como? É aquela coisa que a gente fala aqui. O que o Vedanta está fazendo? A grosso modo, ele está ensinando você a usar a sua mente de um modo conducivo ao objetivo do ensino, de um modo favorável, de um modo propício à condução do ensino. A condução do ensino é liberar você de crenças falsas, falsas opiniões sobre você mesmo, que impedem o seu reconhecimento da sua real natureza, né? É isso que o Vedanta está fazendo. Por isso que ele diz, você está sendo ensinado a refletir. A sua mente está sendo formatada, está sendo programada de um modo diferente da maioria das pessoas, né? Você tá ficando com uma mente basicamente satífica, né? Ou seja, ela é capaz de manter foco e ficar no foco, e ao mesmo tempo está sendo lhe dado um objeto de foco, né? Que por enquanto a mente está errante, esse objeto de foco é um monte de ideias e declarações sobre o ser, né? E os obstáculos a focar essa meta aí são esses que são mostrados pela própria experiência ordinária da pessoa e contra o qual a gente tem tantos recursos, né? Por isso que você está sendo ensinado a refletir sobre o ser. Você estava ensinado a refletir sobre um monte de coisas, né? Pegar um monte de programas, estava ensinando a pegar um menu
de pensamentos, onde um pensamento leva ao outro, que nem aquele monte de pizza que traz um monte de recheios, né? Sabores, etc. Você aperta aquele botão, acha que aquele monte de sabor, recheio é seu, e não é. É aquilo que você estava ensinado a fazer. Agora, você vai ser ensinado a, em vez de ficar se desdobrando sobre isso, você vai usar a capacidade de projeção da sua mente e de focar para ficar focado apenas em vários ângulos de visão do ser. O que está sendo feito é fazer uma educação da mente, para que ela se transforme numa mente realmente útil, numa mente que tem a ver com o seu objetivo, né? Aí por isso que ele bota aqui, somos ensinados a refletir sobre o ser, né? De forma a conseguir perceber o que foi mostrado pelo ensino, né? Como não ser, como nós mesmos. Essa é a diferença, né? A pessoa diz assim, eu não me sinto separado das coisas. Tá, isso é uma sensação, mas você sabe que as coisas são você, literalmente, né? Isso que é a visão final. As coisas são você, mas você não está definido pelas coisas, embora as coisas só possam ser definidas através de você. Por quê? Porque a existência dessas coisas ela é conferida por você, né? Nos é ensinado o que é o ser, e nos é dito que o ser é real. E somos encorajados a pensar sobre a natureza do ser. Somos encorajados a pensar o quê? Sobre a natureza do ser como? Como a nossa própria natureza. Né? O Vedanta ele insiste o tempo todo, ele fica falando com você. É que nem aqueles pais assim que tem que ficar correndo atrás daquele menino que fica pegando um monte de coisa quando vai para o supermercado. O menino vai lá e pega um doce aqui, aí os pais, não, você é o ser. Aí o menino vai e pega uma outra identidade não sei aonde, aí vão os pais, não, fulano, você é o ser. É a mesma coisa que o Vedanta faz. Ele fica o tempo todo, tira a mão daí, menino, você é o ser. Ah, mas eu posso brincar com isso? Pode, contanto que você saiba que você é o ser, para você brincar direito. Para você não brincar, já é um jogo perigoso. Você ainda vai ficar brincando achando que você é isso, você vai ficar muito complicado. Então, pelo menos aprenda o que você é e depois você brinca do jeito que você quer. É a mesma coisa. Por isso que o Vedanta, como qualquer meio de conhecimento, ele volta para isso o tempo todo. O tempo todo ele está falando com você isso, a mesma coisa. Olhada de milhões de ângulos, mas é sempre a mesma coisa, né? Então ele está sempre encorajando você. Olha, em vez de você ficar dando muita atenção às coisas que te alegram ou que te reduzem, poxa, começa a olhar todas essas situações como situações que revelam você para você mesmo, né? Tudo isso que está ocorrendo é revelado por você, né? Ninguém está aqui desconsiderando um problema que você tenha ou dizendo para você não curtir uma alegria que você tenha. Não. É enquanto isso vai ocorrendo, você vai se acostumando a ver que você é aquele que ilumina tudo isso e que tudo isso só está aí por causa da sua luz. Já dizia Jesus, vós sois o quê? A luz do mundo. Vós não sois um monte de luzinhas separadas. Não, Jesus era muito claro. Ele ia direto o tempo todo. Vós sois a luz, artigo definido no singular. Vós sois a luz do mundo. É isso o que ele está querendo dizer aqui, né? Você é ensinado a ficar com a mente assim, através do ensino. Dar à mente exclusivamente instruções negativas não é uma boa psicologia, né? Você está abastecendo a mente com combustível de má qualidade. A mente deve também receber uma orientação positiva, a qual ela possa recorrer, né? Quando o ser ele é realizado, a pessoa percebe que o ser é não dual e que o não ser é também o ser. Então, primeiro, o foco dela é arrumado. A primeira coisa que uma pessoa faz quando chega no ensino desse é ter o seu foco arrumado, né? É mostrado a ela que tem um outro local, entre aspas, né? Não é um local, não é uma coisa, como as coisas que ela está acostumada. A primeira coisa que é mostrado a ela é que tem esse local. E depois é mostrado a ela como ficar, entre aspas, nesse local, até ela compreender que só tem isso.
Essa é a base desse ensino. É um truque, né? É um truque muito bem bolado, né? Então, é o quê? O não ser é uma categoria provisória. Então o que a gente está fazendo aqui é tudo provisório e aparente? Claro, você está lidando com a ignorância aparente, então você está usando um monte de recurso aparente na sua vida aparente para se livrar de um problema aparente que te cria uma série de problemas aparentes o tempo todo. Então, é assim mesmo. Então, olha que interessante, aqui você está vendo como é que a gente usa um recurso, né? É um truque, é literalmente um truque. Você está aprendendo a redescrever a realidade que você está vendo. Você está dizendo que tudo do qual você está ciente, né? Ou então tudo mesmo, tudo perceptível, tudo que entra na mente como emoção, sentimento, sensação, por enquanto vamos chamar de não você. É um truque, é claro que não é isso, né? Mas é um truque deliberado, ele é algo que o estudante ele usa deliberadamente, ele entende o que ele está fazendo. O que você está fazendo? Você está pegando o escaninho da sua casa, que está com um monte de coisas colocadas em ordem errada, e você está lentamente arrumando todos eles, para que você possa investigar bem e ver que o que é o não ser, em última instância, é você, porque só tem isso, só tem a visão não dual. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso aqui? Sobre o modo como funciona essa ideia do não ser e por que ele começa se negando? Devido à confusão de identificação que a gente tem, né? Então ele começa negando. O Buda fazia isso, net, net, net. Esse não ser, eu acho que ele está no Brihadaranyaka, o Upanishad, ou então no Mandukya, eu não sei. É a mesma ideia, você vai negando como objeto. Mas é claro que a negação ela tem um limite aqui, né? A negação é um recurso para que você possa entender que você não é nada objetificável e também para poder investigar adequadamente. Para isso que serve a negação. É tudo recurso, é tudo expediente provisório que a gente está usando aqui, né? Todo instante é uma oportunidade que aparece, né, para você auto-investigar, né? Os, pe- É, os pensamentos vão surgindo, inclusive principalmente aqueles que a gente não gosta, que a gente fala, pô, isso aí não é legal, a gente está fazendo julgamento, né, do outro, é, tal. Mas, ao mesmo tempo, tem que haver uma aceitação de tipo assim, tá baixando do sistema vacinas que você está condicionado. Então, você começa a objetificar isso. Isso é muito legal. Eu tenho notado bastante isso, entendeu? Não brigar, eu faço a análise. Não adianta querer varrer também para baixo é. do tapete, né? Mas analisa, mas amorosamente, né? Entendeu? Você não varre para fora, mas também sabe que aquilo ali é um objeto e é um condicionamento que você mesmo se colocou naquela situação. Uhum. Eu tenho É isso percebido mesmo. isso. É isso mesmo, é com jeito, né? Que com o tempo a pessoa aprende a aplicar isso, né? Ela vai aprendendo com jeito. No começo, ela comete assim a vontade de se livrar das coisas ruins, né? Eu sou consciência, e minhas coisas ruins, ela não, eu sou consciência, consciência. Depois não, depois ela começa a compreender a verdade disso e por que que isso é bom para ela afirmar, né? Aí ela ultrapassa uma fase muito ingrata, que é essa de ficar brigando. Aí o Marcelo explicou bem, né? Você, com amorosidade e compreensão, o conflito cessa e você aprende a se ver em todas as situações, e respectivamente da qualidade delas. Mas é claro que é um hábito, né? A pessoa vai se habituando a se comportar dessa forma. Ela vai objetivando. Uma hora, aquela ação que você está olhando, seja ela verbal, seja ela um pensamento, né, físico, um conjunto de tudo, ela aparece com bastante clareza. Esses impulsos básicos, né, essas vácinas que vão aparecendo, que são o start da ação, podem vir a ser o start da ação, elas vão sendo vistas com muita clareza, né? E aí você está livre dessa briga em glória, em querer se livrar disso, assim na marra, como muitos ciclos espirituais acabam colocando. O caminho do yoga, ele é um uso, né, de energia
do seu corpo prânico para você ir retirando essas impressões de carga tamásica e rajásica. Então, é uma coisa mais árdua, né? Vai exigir assim, uma disciplina mais poderosa. Então, a outra opção é essa, a pessoa ela vai cada vez carregada de mais compreensão, ela vê que a compreensão e a amorosidade andam juntos, porque a compreensão, tal como a amorosidade, ela não pode excluir aquilo que ela está compreendendo. Você não pode excluir aquilo que está sendo compreendido. Então, a compreensão ela acaba sendo amorosa também, ela é abarcante também. Então, é o melhor jeito, mas a pessoa vai pegando com o tempo. No começo, ela nota essas escorregadas, né, dela querer melhorar a situação dela. Mas não é para ela ficar chateada com isso, pelo contrário, é para ver que ela, como jiva, está funcionando bem. O fundamental para você mudar um jiva no suficiente é que ele esteja funcionando bem, ele esteja um jiva normal, querendo se preservar, é um jiva suficientemente bom para que você possa questioná-lo. Então, é normal tudo isso ocorrer. A pessoa só não deve ficar impressionada com nada disso. É como o Marcelo disse, né? Você vai e começa a lidar com a coisa. Não está mais interessado em modificar nada. A coisa vai ficando de uma outra forma. É quando você deixa de se importar com a qualidade dos objetos da experiência e fica interessado na qualidade da experiência em si, ou seja, se naquela experiência você está conseguindo fazer as investigações do Vedanta. Muito bom, é isso aí mesmo. A coisa vai indo aos poucos. É necessário uma certa insistência. Quando a gente fala certa insistência, pode ser que você tenha que insistir milhões de vezes. Milhões mesmo, um monte de zeros, porque foi com milhões de vezes que você foi programado a fazer um monte de loucuras e achar um monte de bobagens sobre você mesmo. Então, é muito investimento para você conseguir quebrar no passe de mágica. Não quer dizer que não possa existir um milagre desse, né? Mas aqui a gente não vai contar com os milagres, né? Se ocorrerem, melhor ainda. Então, é necessária essa insistência. Aí ele continua aqui, né? Ele vai falar uma coisa muito interessante aqui. Ele diz que o ser se revela, ele não precisa de um mundo. Tem duas implicações nisso aqui. A primeira é que o ser basta a si mesmo. Ou seja, não adianta eu pensar nada sobre o ser. É isso que ele está dizendo aqui. Mas para que o Vedanta fica me dando um monte de ideias sobre o ser? É justamente para você não manter nenhum conceito seu sobre o ser. Já que é para você ter conceito sobre o ser, o Vedanta te apresenta os conceitos dele. Ele te quebra esse galho. Já que a gente vai ter que acabar pensando sobre o ser, eu proponho você usar os conceitos que eu tenho, porque os seus estão carregados de impressões que você tem sobre você mesmo. Né? E a outra é que quando ele diz que o ser não precisa de um mundo, ele não precisa de um mundo, senão ele não seria autoluminoso, ele está querendo dizer que o ser ele não precisa de um intermediário. Né? Qualquer objeto que você vê no mundo, que ele faz parte do que você chama de mundo, ele precisa de um intermediário. Qual é o intermediário? É um pensamento. Então, quando eu falo de uma árvore, eu estou usando, na verdade, o pensamento árvore. No caso do ser, não. O ser se mostra sem que você use um raciocínio específico para isso, porque ele não é um objeto. Mas você usa o raciocínio específico para se livrar de um monte de conceitos errôneos sobre você mesmo, que estão nos conceitos que estão no seu corpo sutil. Cada hora que o conceito desse vai embora, o seu corpo sutil ele fica muito mais propenso, né, a trabalhar melhor, porque ele está menos agarrado com mais o conceito que está lá modificando a superfície de reflexão dele. Então, nós não podemos discriminar, ou seja, separar, né, o que somos daquilo que aparentemente somos, sem a ideia de um ser. Olha como é que ele está sendo aqui claro. Sem a ideia, sem o pensamento, é sem uma representação de um ser e uma representação de suas expressões ou formas. O que é tudo isso? É um monte de pensamentos. Então, se você vê um mundo,
Ou seja, ele está querendo dizer, se você está vendo o mundo, se você está vendo você e um mundo, se você está vendo você e um monte de objetos, é preciso sabedoria discriminativa para neutralizar os seus apegos à crença de que o mundo é o doador de felicidade. Ou seja, neutralizar os seus apegos à crença de que no mundo existem objetos cujo contato, né, com eles vai te trazer felicidade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Então, se você está enxergando você e o mundo, você precisa de discriminação para conseguir separar você desses objetos do mundo que você acha que vão te dar alguma felicidade. Mas o ser, você, não precisa de um mundo para se revelar. Parece que o ser está escondido, invisível, e que só vem ao mundo quando há um espelho que reflita a sua luz. Mas isso não é verdade. Você precisa de uma mente, de um corpo para existir? Claro que não, né? Não precisa. Sua mente e corpo não estão lá no sono profundo, mas você, claramente, continua a existir. O problema nesse caso, assim como em qualquer caso, são as palavras, né? As palavras é que geram as imagens, né, que temos sobre nós mesmos. Os nossos pensamentos verbais são aqueles capazes de contar as nossas histórias sobre nós para nós mesmos. Então, o problema, em qualquer caso, é sempre palavra. O que você está fazendo com as palavras? A palavra revelar, ela é dualística. Ela significa que é algo que está escondido e, portanto, que tem um algo que revela o que está escondido. Os ensinamentos do Vedanta, por exemplo, revelam o ser, que está, entre aspas, escondido por causa de uma nuvem de ignorância. Mas esse ensinamento, ele diz, por outro lado, que o ser é autorrevelador, ele é autoluminoso, né? Ele tem luz própria. O que significa isso? Significa que não é preciso nada mais para revelá-lo. Isso é chamado sabedoria não discriminativa. Não se sinta mal se não puder compreendê-la. A sabedoria discriminativa, ela é tão boa quanto a não discriminativa, pois ambas liberam a pessoa da dependência dos objetos, né? A ilustração clássica desse ensinamento é a miragem. Você está no deserto e vê água, mas você não tenta bebê-la, porque você sabe que aquela água que você está vendo não é água, mas você continua a ver isso, entende? Você continua a ver a ilusão de Maia, mas você sabe que aquilo é uma realidade aparente. Você compreende que a mente está criando água onde não há água, do mesmo modo que você compreende que a sua mente cria um você aparentemente separado do mundo, onde quer que você esteja. Mas você sabe que essa separação é impossível. Tá? É isso que ele está querendo dizer. Sabedoria não discriminativa, porque eu não consigo comparar o ser com nada. O que é discriminar uma coisa? Discriminar significa que eu sou capaz de individualizar uma coisa, eu sou capaz de saber os limites dela, sou capaz de ver as diferenças dela para um grupo de outras coisas, né? Então, eu tenho que ter algo com o que comparar. Essa é uma sabedoria discriminativa normal. Eu consigo separar uma coisa de um conjunto de outras. Agora, no caso da sabedoria do ser, eu não estou comparando o ser com nada, porque não há nada com que eu possa comparar com o ser. Por isso que eles chamam de uma sabedoria não discriminativa. Eu não preciso de outra coisa para revelar o ser, né? No caso de um monte de objetos, eu, para separar um objeto dos outros objetos, eu preciso dos outros objetos para separar aquele objetozinho. O ser não. O ser não tem nada com o que comparar, né? Mas, basicamente, o indivíduo, o que ele está querendo dizer é que a pessoa ela continua vendo os efeitos de Maia porque ela está usando um equipamento, que é o corpo sutil, que ele é apropriado para ler esse efeito de Maia, o efeito onde parece que a existência é sua, você parece ser um fazedor, tudo isso continua aparecendo, né? Mas, no fundo, o Jivamukta sabe que ele simplesmente não tem como ser um fazedor e o mundo não tem como ser dual.
Isso ele sabe, pura e simplesmente, em qualquer situação. Ele sabe que não existe ele e o mundo. Ele sabe que existe só ele. O mundo todo se resume a ele. É a mesma ideia, mas ele continua vendo isso. Às vezes, as escrituras do Vedanta, elas usam outras imagens. Elas usam aquela imagem de uma pessoa que ela tem dois tipos de visão. Uma é a visão não dual e a outra é a dual, tudo ao mesmo tempo. Então, eles usam a metáfora que a pessoa que tem essa visão, ela é que nem uma outra pessoa que entra no rio Ganges, né, num dia infernal muito quente, o rio está bem fresquinho, então ela conhece esses dois mundos ao mesmo tempo, ela conhece o frescor da visão não dual e, ao mesmo tempo, ela não perde de vista esse mundo embaralhado, né, selvagem do samsara, onde as pessoas estão sempre buscando freneticamente se completar através daquilo que não vai ser completado. É daí que dá essa faina, que dá essa agitação, né? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente acabou de ler? Se não ficar claro essa sabedoria discriminativa, a gente pode voltar para isso aqui depois, tá? É porque, na verdade, eu não estou comparando o ser com nada, né? Eu não tenho nada que eu possa comparar a ele. É por isso que, quando a visão é clara, tudo se resolve no ser, que eu não tenho nada fora do ser. Não é que o ser seja uma coisa, um saco onde eu boto outras coisas. Não é isso. O ser não é uma coisa. E as coisas que aparentemente estão lá são aparências. Elas não modificaram em nada o ser. Então, essas coisas simplesmente aparecem mesmo. A ideia é de uma aparência mesmo, no ser, né? O ser não se modifica. Nietzsche se resolve em Satya, né? Nietzsche se resolve em Satya, É a né? teia na aranha, né? É isso aí. E em relação ao Dharma e o Adharma, eu muito tempo atrás, eu li uma coisa interessante do Dayananda, eu entendi muito tempo depois. As pessoas perguntavam para ele sobre o Adharma, né? Mas ele explicava que o Adharma só pode existir em função do Dharma, senão não faz sentido. Aí ele dizia que todo o Adharma, com o tempo, ele tende a ser reabsorvido no Dharma. Claro que um aqui está ocorrendo em Mitya, né? Essa luta do Dharma e Adharma, e a gente está falando aqui da impossibilidade realmente de ter duas ordens de realidade, né? Já que uma se resolve em outra. Mas é a mesma idade, a mesma ideia, né? O conjunto de projeções vai sumir na base, naquilo que sustenta esse conjunto de projeções, né? É aquela ideia do Ramana, que nem se você desligasse o projetor de filme e aí você só visse a tela, né? Mas a tela sempre esteve lá. Então, a autoinvestigação, ela elimina o executor das ações. Quando ele fala elimina o executor, ele fala que ele elimina a compreensão que o jiva tem dele mesmo como um executor de ações. É isso o que a investigação faz. Porque esse executor ele não vai se sustentar na sua investigação diária. Ele não tem como se sustentar. A investigação diária ele vai mostrar que o que você chama de fazedor de ações, está sempre um pouquinho atrás das coisas que estão ocorrendo, né? Se você olhar com cuidado, você vê que ele está sempre indo um pouquinho atrás. Maya causa upadis, né? O que são upadis? Aí está dizendo aqui, são adjuntos limitantes. É um adjunto limitante que ele recebe uma característica como sendo dele, essa característica pertence a um outro objeto. É isso que o Upadi faz. Então, um cristal, né? Um cristal junto de uma luz vermelha. Ele vai ficar parecendo que ele é vermelho, né? O Upadi é esse que tem capacidade de receber esses adjuntos, né? Ele é o próprio adjunto limitante. É algo que faz com que uma coisa pareça ser diferente do que é. Por exemplo, se você puser
um cristal transparente perto de uma rosa, o cristal parece vermelho. Então, a rosa, nesse caso, é um upadi. O cristal ele consegue receber a característica de cor da rosa e ele acaba parecendo vermelho. Os 3 corpos que são causados por Maya fazem com que o ser pareça ser sem o fazedor, né? Pareça ser o pensador, aquele que sente, etc. Por que ele está dizendo que faz com que o ser pareça ser? Porque para o ego, né, o ego ele sequestrou a função de existir por si mesmo do ser. Então, o ser, enquanto ego, ele parece ser um fazedor, ele parece ser um pensador, parece ser aquele que sente, etc. Quando, na verdade, o que está fazendo, pensando e sentindo é só o conjunto do campo dármico através dele, né? E como ele próprio. Esse próprio Jiva está funcionando como uma peça do campo dármico e tudo isso está ocorrendo dentro do campo dármico, né? Mas essa função egóica ela fica tendo a impressão de que isso tudo quem faz é ela. No Mandukya Upanishad, as entidades da vigília e do sonho, que são apenas maneiras diferentes de se falar sobre uma pessoa ignorante do ser, né? É aquele que está na vigília ou está no sonho, né? São fracionadas em várias subidentidades. Upadis dentro de um upadi, né? São aquelas várias nuances que tem em cima de cada ego, de forma que a maioria de nós está lidando com uma gama confusa de seres, das identidades, das sobreposições. Né? O que é isso? É um monte de recursos de identidade que a gente tem. É por isso que, às vezes, parece que você tem vozes conflitantes. O que é uma voz conflitante? É uma identidade que você tem em aparente conflito com uma outra identidade sobre o mesmo assunto. Isso é o que dá essas vozes conflitantes. São 2 identificações lidando com o mesmo assunto. Por isso que a gente tem essa impressão de multidão. Lembre-se, real em metafísica significa permanente, imutável e ilimitado. Algo real significa algo totalmente além da experiência. Uma coisa não é real só porque é experienciada. A cobra na corda, ela é experienciada, embora não seja real. O azul do céu também é experienciado, mas não é real. O sol nascente também, o sol poente também, o nascer da lua também. O fato de uma coisa ser experienciada não quer dizer que ela exista. Vale a pena refletir sobre isso aqui. Essa é uma frase muito boa, né? Uma coisa não é real porque ela é experienciada. Olha quantas vezes a pessoa é tomada de medos, né? Ela experiencia medos. Na verdade, nada daquilo está acontecendo. Isso é incontável. A pessoa ela passa por milhões de estados, ela experiencia aqueles estados, mas eles não são sequer uma realidade efetiva na realidade aparente. Ela está completamente iludida. Sentimentos e pensamentos são mini upadis dentro do corpo sutil. Por quê? Porque o corpo sutil já é um upadi em cima da consciência, né? Então, a consciência ela pode receber 2 upadis básicos, o corpo sutil, onde aí ela vai aparecer como Jiva, ou pode receber Maya, onde aí ela vai aparecer como Ishvara, o Deus Criador. Né? Então, os sentimentos e pensamentos, eles aparecem como mini adjuntos dentro desses adjuntos. É por isso que é tão embolado o indivíduo conseguir encontrar uma sequência lógica e coerente em pensamentos durante muito tempo na vida dele, porque ele vai estar sempre criando mini upadis em cima do próprio upadi que ele já está vivendo, que é uma mente, que é um corpo-mente, né? Os sentimentos e pensamentos são mini upadis dentro do corpo sutil, que é o upadi mais importante, o corpo sutil, é o nosso adjunto mais importante. Por quê? Porque é onde a própria investigação ocorre. É onde o cara se confunde, por causa do mau uso, né, do corpo sutil, e é por onde ele vai sair da confusão através de uma reestruturação da sua compreensão de como funciona o corpo sutil.
Um upadi, que é um efeito de Maya, faz com que o ser pareça sentir e pensar. Mas não é assim. Moksha não vai acontecer até que você quebre a associação de você, consciência, com o quê? Com os pensamentos e emoções. Até que ele quebre a associação de você como um pensador, aquele que sente. Você vai ver tudo isso ocorrendo de modo objetificado. Vai continuar sentindo, etc., etc. Mas vai ver claramente que você não está limitado por isso. As pessoas dizem, eu estou com raiva, estou feliz, eu penso, eu sinto, etc., sem a menor hesitação. Não é verdade. O eu que você é, quando? Sempre, agora, por exemplo. Esse eu, ele não é um fazedor, né? Ele precisa de um meio para se expressar, mas ele não é um fazedor. O que ele precisa? O ser precisa de uma projeção, que é o corpo sutil, para lidar com o ambiente, que é um ambiente projetivo, que é o campo dármico. Então, ele vai precisar do corpo sutil, que é constituído da mesma coisa do que o campo dármico, constituído de gunas, para que, através desse leitor das forças gúnicas, ele experimente, né, a si mesmo como ele mesmo. Ou seja, ele vai passar por uma vivência que a gente chama de humana. Né? O ser, confusamente, ele vai dizer que ele é um ser humano. Só depois é que ele vai sacar que o estudo adequado da experiência ordinária dele vai mostrar que não há como existir um fazedor ou um pensador, já que esses agentes eles estão todos correndo atrás dos eventos aos quais estão relacionados. Eles não causam os eventos simplesmente disparam. O que é isso, então? Isso é Ishvara, isso é o campo dármico, que vai pensando, que vai sentindo, que vai pensando jivas, que vai montando jivas, vai mantendo jivas, vai desfazendo jivas. O jiva ele é uma parte integrante do próprio campo dármico. Bem, a investigação ela vai fazer o quê? Ela vai dissolver a ideia errônea que o que está gerando emoções negativas e as emoções se resolvem na consciência, né? É isso que ele está querendo dizer quando ele fala que dissolve a ideia. Isso é uma compreensão, né? A investigação dissolve a ideia errônea que está gerando emoções negativas. Com o passar do tempo, você compreende que aquelas emoções negativas estão sendo garantidas por você. É isso que a investigação faz. Ela não vai tornar essas emoções negativas positivas. Não, e nem vai tornar as emoções positivas melhores. Não, elas vão mostrar que são objetos que estão aparecendo em você, consciência. É isso que a investigação vai fazer. Por isso que ele diz que se resolve na consciência. Esses pensamentos, esses sentimentos, todos se resolvem em mim. Ou seja, eles são eu os defino, eles não me definem. Né? Eu é que permito eles existirem, mas a minha existência não depende da deles. Os upadis, que são esses adjuntos, não são vasanas. Né? O que é uma vassana? Um vassana é uma intenção de ação, né? Verbal, mental e ou física. Embora uma vassana possa agir como upadi, ela possa agir como adjunto, com certeza. Basta uma vassana virar, por exemplo, uma identidade. Pronto. Agora ela é um upadi. Ela está definindo, ela está emprestando qualidades ao ser, né? Então, eu sou um engenheiro, eu estou emprestando ao ser características de Mitya. Então, está funcionando como o upadi ao ser, o engenheiro, que aparece ali no corpo sutil, é agora mais um sub-upadi. Né? Então, essa tendência da pessoa a ter uma vassana de identificação forte com o engenheiro acabou gerando, né, um upadi. E, nesse caso, a vassana funcionou
como o Padi. Eu Uma sou Vassana, assim. Eu sou assim, não vou mudar, né? Tem muita gente que fala isso, isso, né? Se quiser, que me exatamente, engula assim. As exatamente, que me pessoas engula enchem a assim. boca ainda para falar, né? É a pessoa que ela pensa em como ela é. Tem gente que é engraçado, tem gente que diz assim, eu prefiro não pensar, eu sou guiado pelas minhas emoções, sou assim, ponto final. Ora, bolas, a pessoa, para falar isso dela, ela tem que estar pensando. Você pode até dizer que ela está pensando pouco. Isso é um outro critério, mas que ela está pensando, tá. Não é? A pessoa diz, eu penso pouco, eu sou mais emotivo, o que ela está fazendo? Ela está se definindo tanto quanto uma pessoa que acaba se definindo como mental, né? É engraçado isso, né? Essa investigação ordinária, assim, através do Vedanta, que mostra esses detalhezinhos da nossa vida para mostrar como é que a gente está usando a mente, né? Não, eu não penso, eu sou puramente emotivo. Mas você se define com a mente, né? É isso que você está fazendo. Você está se definindo como puramente emotivo. Então, é o que ele está querendo dizer aqui, ó. Uma vássana vinculativa, né? Ou seja, o intento de ação que acaba obrigando a ação, né? A pessoa está identificada com aquilo, ela acaba gerando realmente uma ação vinculativa, uma ação onde você tem um fazedor, é isso que é uma ação vinculativa. O que é uma vássana vinculativa? É aquela que ela é fundamental para a sua identidade e em cima da qual você exerce fortemente a impressão de que você é um fazedor, que você é um pensador. Então, uma vássana vinculativa causa um comportamento inconsciente repetitivo. E esse sinal mandado para o campo dármico, que é um comportamento repetitivo, ele volta para o corpo causal e o corpo causal devolve de novo como uma vássana repetitiva vinculativa. Os vícios são um bom exemplo de vássanas vinculativas. Upadis são a estrutura fundamental do ser humano. Os três corpos são os adjuntos que formam o ser humano, né? As vássanas estão localizadas no corpo causal, que é o upadi primário. É a sobreposição inicial, é o que antecede o corpo sutil e o corpo físico, é o mais sutil de todos. Na constituição do ser humano é o corpo causal. E as vássanas estão localizadas no corpo causal. É por isso que as vássanas não podem ser vistas como vássanas em si, mas apenas quando chegam ao corpo sutil como intenções de ação. Aí você rastreia a vássana. Você, pela pegada da intenção de ação, aí você rastreia a vássana que está lá no corpo causal. O corpo causal ele está fora do alcance do corpo sutil, né? Ele é mais sutil. Na verdade, a investigação está inconscientemente ocorrendo o tempo todo. Mas quando ela se torna consciente, o que implica um fazedor, ela é acelerada. E se você investigar corretamente, o fazedor será removido, ao contrário dos outros tipos de raciocínio que reforça o senso de autoria. Tem umas frases interessantes aqui nesse parágrafo, o que ele tá dizendo, né? Quando a investigação se torna consciente, né, você aí tá inventando um fazedor também, né, um fazedor que está investigando. Vocês entenderam quando ele diz aí que a investigação está inconscientemente ocorrendo o tempo todo? Quando a gente vai desenvolvendo um investigador, né, aí a gente cria um tipo de fazedor que bota a gente mais em contato com isso que está ocorrendo. A investigação vai ocorrendo conforme o campo dármico, né? Ela é mais uma coisa procedida conforme o campo dármico. Só que quando a gente vai sendo estimulado a investigar, a gente vai criando um investigador no nosso corpo causal, no nosso corpo sutil. E aí ele torna esse processo consciente, portanto, ele acelera esse processo. Por isso que ele está querendo dizer, ó, a investigação ela está inconscientemente acontecendo o tempo todo. Como qualquer coisa,
o que ocorre na investigação é o campo dármico atuando. Mas quando ela se torna consciente, o que implica o fazedor, que é o investigador, ela é acelerada, porque ela fica consciente. E se você investigar corretamente, esse fazedor vai ser removido. Você vai ver que não é nem ele que está fazendo a investigação, ao contrário dos outros tipos de raciocínio que reforçam o senso de autoria. Isso ocorre porque a gente está lidando com dois tipos de raciocínio diferentes. Um raciocínio, ele está procurando ver o estado do objeto que foi escolhido para a experiência. Né? Então, ele está focando o quê? Numa barra de chocolate que vai ser consumida, num aprendizado, numa relação. Né? Agora, esse outro tipo de raciocínio, o raciocínio que a gente usa aqui, ele está focado na qualidade daquilo que acha que é um executor de ações. Esse executor de ações aí, que está lidando com esse monte de objeto, agora a minha pergunta é, qual é a validade desse cara? Vamos investigar esse executor de ações? Vamos ver se ele existe em si mesmo? Então, são raciocínios bem diferentes. Num, a gente está lidando com os objetos da ação. No outro, a gente está questionando diretamente o suposto fazedor da ação. Como é que a gente questiona o suposto fazedor da ação? Através da análise cuidadosa da experiência pela qual passa esse suposto fazedor de ações. É assim que a gente acaba descartando o fazedor. A gente vê que não há como existir um fazedor. A investigação é mais do que analisar a ignorância, né? É mais do que você perceber Mithya como Mithya. É aplicar o conhecimento de Satya e Mithya. Aplicar o conhecimento daquilo que é real e daquilo que é aparente, aonde? Na sua própria mente, para desfazer a confusão, né? Momento a momento. O que isso significa? Que você vai forjar as experiências de investigação? Claro que não. Né? Nós não somos fazedores, nós não temos como forjar as experiências de investigação. A gente pode se colocar numa posição, né, com uma mente devidamente apropriada, para que a gente aproveite essa investigação e execute ela de modo consciente. É isso que a gente pode fazer. Né? Então, a gente está disponível para a experiência. Né? É o que ele está querendo dizer aqui. Não é só analisar onde você é ignorante, é analisar, você vai aplicar esse conhecimento de Satya Mithya para você saber que a sua natureza não é uma natureza limitada. É isso que você vai fazer. Momento a momento, você vai estar encontrando a sua ilimitação numa experiência que parece, a princípio, ser limitada e limitante. A investigação não vai trazer frutos até que a discriminação seja compreendida, ou seja, até que você compreenda definitivamente que você não é um ser humano, que você é ser e que o seu ser não é pessoal. Tá? Só vai dar resultado quando isso ficar claro. Se for, você não vai dar importância demasiada ao que sente ou pensa. Né? Você vai pensar e sentir, mas com um grande e daí, né? Não vai ter mais o peso de antes, porque o que você pensa e sente não estão definindo mais o que você é, o que não vai tirar a validade e o brilho da experiência pela qual você está passando. Ela só vai ser vivida de um modo diferente, não com senso de autoria. Por isso que ele botou esse daí. Não é desmerecendo, não. É porque isso não acrescenta e nem subtrai a felicidade da pessoa, a ilimitação dela. Tá? Por isso que ele está querendo botar esse daí. Eu vou sentir, pensar livremente, eu vou estar mais livre. A gente já comentou aqui que quando o ser humano percebe que ele não é um ser humano, aí ele está livre pela primeira vez para viver a humanidade dele sem obstáculos. Porque viver a humanidade dele não é uma questão de selecionar mais identidades,
de selecionar vínculos. Não. Agora ele vai para essas experiências com o espírito, né, daquele que compreendeu a sua verdadeira natureza. Então, fundamentalmente, ele não opõe obstáculos às experiências. Então, ele, na verdade, se torna, por incrível que pareça, o grande experienciador, aquele que trata toda a experiência do mesmo modo, aquele que é equânime, né? Ele passa pelas experiências do mesmo jeito, porque ele não tá procurando nada nas experiências. Agora, ao mesmo tempo, engraçado é isso, né? Parece um paradoxo. Ao mesmo tempo, nessa condição é que ele tem chance de assimilar a riqueza de uma experiência humana, porque ele não tá contrapondo nada, ele está aberto à experiência. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso que a gente leu? A investigação elimina o executor das ações. Por isso que a investigação é fundamental. Ó. A devoção, ela não é investigativa. A investigação, ela lida com, quer dizer, a devoção, ela lida com o objeto da devoção. Por isso que você tem que ter o Gnana Yoga, porque o Gnana Yoga, ele está questionando quem é esse cara que está dizendo que faz coisas, que conhece coisas, que pensa. Em última instância, o Gnana Yoga faz essa pergunta: o que é você? Você que está achando que você está conhecendo coisas, que você está achando que você está sentindo sentimentos, você está achando que você tem um corpo, uma mente, ou você está achando que é uma alma individualizada? O que é você? Né? É por isso que o trabalho da investigação é fundamental, porque é o único procedimento mesmo de sadhana que está investigando esse suposto fazedor. E livrar-se do fazedor é moksha. Você só compreende realmente moksha quando você entende que, no fundo, você não é o fazedor. Aí você não carrega mais o peso o quê? Do karma. Você não se entende mais como agente. Né? O karma, ele gera consequências, para aqueles que se sentem, que eles se veem como agentes. Por isso que o indivíduo ele não gera mais karma a partir daí. É aquela questão lá da liberdade do jiva ou para o jiva, É, né? exatamente. Né? O cara se livra da personalidade, né? A personalidade continua funcionando, mas aí ela funciona dentro de uma Porque compreensão maior. não fica um jiva livre, fica livre do jiva. Fica livre do jiva. É Eu uma lembro personalidade. que no início, quando comecei no Vedanta, eu lembro disso que tinha isso, né, que o James falava. E é bem isso mesmo. Você fica livre do jiva, né? Não é um jiva livre. Você não fica Isso. um jiva livre. Porque É, você, é. né? Você se livra do jiva, né? Da personalidade, da É. identificação com a personalidade. Você se livra da identificação com a personalidade, embora ela continue ali. Ela não é um problema, né? Ela só é um adjunto. Porque antes a nossa ideia de liberdade estava vinculada aos caminhos dessa personalidade. Agora a gente vê que o que a gente é a própria liberdade. E essa personalidade caminha na gente, digamos assim, né? Ela tem sua vida na gente. É uma ideia diferente, né? A gente passa a ter uma visão bem diferente do personagem. Então é no Gnana, é na investigação dada pelo Gnana Yoga, que o indivíduo tem, com base no estudo da experiência ordinária dele, ele tem a chance de negar o fazedor. Por isso que se diz que negar o fazedor é o fundamental, né? Porque você se livra da impressão de que você é aquele que age. E essa que é a base da prisão, né? É a base da associação do indivíduo com a ação, essa identificação. Ele coloca aqui outro modo de enxergar isso, que é bem interessante. Você não é o experienciador, né? O experienciador não é uma entidade em si separada.
Você é aquilo ou aquele para quem a experiência se apresenta, né? Você é aquilo no qual a experiência ocorre. É aquilo do qual a experiência toma o sentido dela de existir. É o senso de existência dela. Essa aparente propriedade dela de existir, ela tira de você. E eu sou o quê? Eu sou aquilo para o qual a experiência aparece. Aí ele começa aqui, né, com uma frase aqui do e-mail. Eu sou incapaz de sentir a realidade de mim mesmo. Não posso sentir o eu dentro de mim. Fui diagnosticado com despersonalização. Também tenho desrealização, onde o mundo parece estar atrás de um tipo de névoa. É meio difícil de explicar. Há muitas pessoas sofrendo disso, mas uma vez que a ciência médica não entende realmente a causa, não se sabe como curá-la. É algo que eu descreveria como nirvana negativo. Bom, vamos ver o que o James fala disso aqui. Ele deve ter encontrado algumas outras pessoas com isso. Eu entendo exatamente do que você está falando. Há uma solução. É uma questão espiritual que se tornou um problema psicológico, pela necessidade de uma solução. A explicação psicológica é bem razoável, mas, obviamente, ela só considera a situação da posição do corpo-mente, da posição do fazedor e do usufrutador, né? A explicação espiritual inclui outro fator, o ser, que é desconhecido para essa turma da psicologia. Quando você diz, eu estou preso nesse estado e não consigo sair, isso é verdadeiro, mas também não é. Depende de onde você está falando. Se você se identificar com a mente, o corpo sutil, a pessoa que você chama de Perry, então isso é uma verdade, né? Eu estou identificado com as limitações inerentes da personalidade. Isso é um estado mental entre o mundo e o você real, ou seja, entre você, o ser, ou consciência. Por que ele está falando que é um estado mental entre? Ele está querendo dizer que é uma criação do Perry. É isso que ele está querendo dizer. Que é um estado mental entre esse suposto eu aí, que ele chama de eu, Perry, e o mundo que o Perry está vendo, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que a pessoa, o que a gente entende por pessoa, é como se fosse um balcão, né, de negociações entre essa suposta entidade interior e esse suposto mundo exterior. É isso que a gente entende por pessoa. Por isso que ele está querendo dizer que é um estado mental, né? Se você se identifica com esse balcão, aí realmente você vai sentir as limitações inerentes ao papel desse balcão. Ele parece que está sempre comunicando duas coisas que não têm nada a ver em comum uma com a outra, que é um ser que se acha separado e um mundo que esse ser que se acha separado vê lá fora, né? Então, isso é um estado mental entre o mundo e o você real, que eu estou chamando aqui também de ser ou consciência. Mas isso não é verdadeiro, porque você já está fora da armadilha, você é ser. Qual é a armadilha? Que você está identificado com o corpo e a mente. Por quê? Porque você está querendo coisas do mundo para você se satisfazer. E por quê? Porque você não sabe quem você é. Na verdade, você esqueceu, né? Então, não é verdadeiro esse estado mental, na verdade, ele é uma aparição, ele é uma projeção de sua parte em direção ao mundo. Por quê? Não é verdadeiro, porque você, ser, já está fora da armadilha. Você nunca teve armadilha nenhuma, mas você não sabe que está, porque você está identificado. Então, agora, você passa por um meio de conhecimento, por um método, né, de ensino, seja lá o nome que a gente queira dar, que vai te dar um modo de desfazer essa confusão. Essa é a primeira providência de qualquer meio.
Ele vai tentar começar a mostrar para você que você pode olhar a todas as suas situações de um modo não confundido. O que é o modo não confundido? É você não estar se confundindo com a situação. Por isso que ele está dizendo aqui que você já está fora da armadilha. O seu problema é um problema de conhecimento. O X desse problema está ligado a uma ideia que você tem de você mesmo. Está ligado num nome metafísico, está ligado à forma pensamento que você tem sobre você mesmo. Então, entre você e o que é você, na verdade, o que tem é um pensamento. Olha que engraçado, né? Entre você e você, evidentemente, não tem espaço nenhum, na verdade. Você é o próprio ser. Mas, aparentemente, entre você e você, existe um pensamento, tem uma forma pensamento que ela está definindo o que é você, em termos de objeto, em termos de pensamento. Claro que tudo isso é uma descrição, nada disso está certo, gente, só tem consciência brincando, né, erroneamente com uma série de espelhos. Mas, em todo caso, a gente consegue entender a linguagem de vários livros. Né? Entre você e você, às vezes surge isso. Entre você e a verdade que você é, existe apenas um pensamento. Em última instância, que pensamento é esse? Eu. Por quê? Porque é um eu visto como um pensamento pessoal. E esse eu que aparece como pensamento pessoal, ele já aparece como consequência da ilimitação que você é, a ponto de todo ser humano botar a mão no peito e dizer eu, é o mesmo eu. Né? Não é à toa que qualquer cultura tem isso. O indivíduo não fala eu e não bota a mão na cabeça. Ele diz eu, Alexandre, não, ele bota a mão no peito, eu, Alexandre, né? etc. É assim que a pessoa se refere a si mesma. É esse eu aí que ela não sabe que não é ela. Né? Ela aparece nesse eu. Né? Não é um grande eu, é o único eu que tem. Não tem eu pequeno, não tem eu grande. Né? Então, o X desse problema é a ideia que você tem de si mesmo, é esse pensamento aí, que separa, entre aspas, você, entre aspas, de si mesmo, entre aspas. Quando você diz que está preso nesse estado, você está pensando em você mesmo como se você fosse um ego, uma entidade experienciadora. O que é uma entidade experienciadora? É o cara que acha que ele é um executor, apreciador do resultado da ação. Mas isso não é de fato quem você é. Isso é só uma associação do eu, consciência, o você real, com um estado mental em particular. E por que eu me associo? Por causa de Maia. E porque o seu corpo sutil, que faz parte de Maia, ele está desenhado para fazer essa associação. Como assim desenhado? Quer dizer que é inevitável que isso funcione assim? Sim, é inevitável. Até que você não saiba, não tenha vontade de saber o que você é, você funciona assim. Né? Você funciona achando que é uma entidade experienciadora sem ter como ser uma entidade experienciadora. Né? Não é de fato quem você é, mas é o que vai te prender na lei do karma. É só uma associação do eu, consciência, o você real, com o estado mental particular. Por isso que o indivíduo passa a ser representado por milhões de vozes. Sabe o que é esse monte de vozes conversando umas com as outras? Diferentes estados mentais. O problema é quando eles estão falando contrariamente sobre o mesmo assunto, né? Porque às vezes parece que até aumenta. Parece que passa a ser uns 30 falando sobre o mesmo assunto, cada um diferente um do outro. O que é isso? Isso é um monte de estado mental. Isso é um reflexo da riqueza do que você chama de mente. É porque a gente está vendo ela do ponto de vista meio confuso, né? A capacidade que ela tem de criar esse monte de projeções e botar essas projeções em funcionamento. Né? Mas isso não é de fato o que você é, porque todos esses que estão dialogando na sua cabeça, eles são executores, são fazedores. Pode olhar para cada um deles com cuidado. Em vez de ficar brigando com essas vozes, vocês sabem que cada uma delas tem uma característica, né? São personalidades que a gente tem da cabeça. Né? É aquela legião da qual Jesus dizia. Né? Então, o que você faz? Você olha e vê qual é a característica dela. Né?
Nessa característica, você vai perceber mais uma associação, e assim sucessivamente, até você entender que você está com um monte de identidades. E não é para ficar surpreso com isso, o funcionamento é esse mesmo, né? Até que você saiba que você não é essas vozes todas, o processo normalmente fica assim, são vários pontos de vista. É natural isso, por quê? Porque quando a pessoa está identificada com o corpo e com a mente, a posição relativa dela diante dos objetos muda. O que eu estou querendo dizer? Que você passa por uma experiência com uma determinada impressão, depois você passa por uma experiência parecida com outra impressão. Cada uma dessas impressões vai ganhar uma voz depois e vai ficar esse aparente conflito de vozes aí. Mas, na verdade, isso é somente uma associação. Cada vez que você está vendo isso, você está vendo um estado mental em particular. Aproveita que isso fica falando, né? E você consegue identificar esse estado se você olhar assim, né? Você vai identificar pelo discurso qual é, né? Então, é por causa, né, dessa associação de você com esses estados mentais em particular, é por causa disso que você não consegue sentir a realidade de si mesmo. Você está dando toda a sua, a sua, o seu sentir uma identidade por um monte de coisas mutáveis, né? Como é que você vai sentir você mesmo se a existência que você está dando emprestado para tudo isso é uma existência que está sendo surripiada por um monte de entidades que são fantasmagóricas, que é a própria natureza delas, esse monte de vozes, né? Esse monte de estados mentais. Tem um pouco, né? O ser que você está falando não tem muita realidade. Ele tem um pouco, na medida em que você o experiencia, mas, fundamentalmente, ele é vazio de significado. A identificação com ele causa o nirvana negativo, né? Por que ele está achando que é o nirvana negativo? Porque ele ainda não aprendeu a apreciar isso, né? Ele está querendo dizer assim, o ser que você está falando não tem muita realidade. Por quê? Porque se você for buscar esse ser do qual a gente fala, que é um objeto, eu sou assim, eu existo aqui, assim, assim, você vai ver que ele não tem muita realidade. É como se ele desaparecesse assim na sua mente, você não conseguisse definir ele muito bem, né? Então, o James está dizendo que esse fato dele dizer, né, que ele sente o ser dele como um nirvana negativo, porque é como se tivesse um vazio, algo não construído. O James está dizendo que isso, no fundo, não é uma irrealidade. Tem a ver, né? Mas esse estado vazio que ele está vendo, que ele está se descrevendo, né, desenraizado tudo, isso, na verdade, é só uma identificação, tá? É só uma identificação com esse ser que ele está imaginando que ele é, um ser desenraizado tudo. Só isso. O vazio, ele aparece quando o indivíduo ele percebe que ele não tem nenhuma dessas qualidades, e aí a identificação dele, né? Ele tem uma identidade nova agora que é um novo vazio, que ele está descrevendo assim, isso é vazio, isso não tem o que eu era, isso não tem significado. O que é isso? Isso é o condicionamento dele, que está tentando definir essa coisa que ele é no fundo, que não tem substância nenhuma. Aí descreve como vazio. Então, o vazio, às vezes, ele dá uma impressão de uma descrição negativa ruim, mas é só um modo de descrever. Em geral, uma pessoa assim, ela precisa só de um empurrãozinho, para ela não ficar atribuindo a ideia de vazio a esse vazio. É isso que eu estou querendo dizer aqui, que ela não pare diante desse vazio, descrevendo isso como vazio. É isso que ela não pode fazer. Ela pode ficar com essa impressão de vazio, mas não descrevê-lo com as impressões de vazio que ela tem. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que esse ser que ele está falando tem alguma coisa a ver, mas que esse tal de vazio do qual ele fala, isso é só uma identificação. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. Isso é muito comum surgir, essa visão aí do vazio, aí a pessoa ela acha que aquilo ali é uma coisa muito esquisita,
porque ela está vendo que tudo é um monte de coisa que aparece nesse vazio, mas isso é um modo que ela está tendo de descrever as coisas, né? O que o ensino vai ensinar para ela é que isso não é um vazio, isso é uma ilimitação, né? Isso que o ensino vai mostrar para ela, e que tudo se resume nessa própria ilimitação que ela é. Então, um pouquinho de cuidado com as palavras. A gente insiste com as palavras no Vedanta, porque é através do significado que a gente dá às palavras que a gente se aprisiona numa identificação ou que a gente se livra dessa identificação. Então, tem que ter um certo cuidado aqui para não ficar preso, né, em alguns significados que a gente já tem na cabeça. O vazio é associado a uma coisa fria, a uma coisa distante. Aí o indivíduo, sem ele saber, ele já faz essa identificação e quando ele se vê sem atributos, ele fica assustado. Não, não é isso. É porque ele está com mais um atributo sutil, que é o tal do vazio ruim. Então, a pessoa tem que ir com cuidado, né? Ela vai prestando atenção para ver o que é que ela está... À medida que a gente vai desconstruindo as categorias que prendem a gente, em geral, usa outras. Então, você tem que saber o que você está desfazendo, o que você está fazendo. Porque desfazer é comum, você vai fazer as coisas que estão te prendendo a identidade de corpo e mente. Mas você pode fazer algumas categorias provisórias que vão te ajudar, mas essas aí você que vai ter que saber o que você está fazendo, porque aí elas dependem do que você está usando, né? Eu nunca tive essa impressão de vazio aqui, mas tem pessoas que sentem essa impressão de vazio. Então, o que está acontecendo? Elas estão construindo uma categoria de vazio ali, então ela tem que prestar atenção, tem que ter um certo cuidado para não ficar perdido nas interpretações. Não é para ficar interpretando, né? Não é bem isso. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? Tudo tranquilo? Então vamos encerrar, gente. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishate. Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, a toda essa maravilhosa linhagem de professores e alunos. Gratidão ao professor Arlindo, né, ao professor dos nossos professores e ao professor do professor dos nossos professores e por aí afora. Falou, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima. Tchau. Obrigado.